estar reunida com vocês mais uma vez em um encontro síncrono. A temática de hoje é a nossa disciplina de didática, Libras e língua portuguesa. Ah, nós estamos aqui, nós sou eu e o meu gatinho de estimação, que fica sempre ao meu lado, por isso eu estou falando no plural, não estou sozinha. Estamos aqui para trabalhar durante esse momento com vocês, e meu equipamento, ele está com um problema de incompatibilidade com o Teams, eu digo notebook. Eu estou tentando fazer a projeção da apresentação no modo apresentação de tela, e não estou conseguindo. Eu já passei mais de uma vez, já fiz essa tentativa mais de uma vez, enquanto aguardava os 5 minutos de tolerância, e não foi possível. Eu acredito que vocês estejam conseguindo ler os slides, né? Esse primeiro slide é o slide de apresentação, deixa eu ver se eu faço algo para melhorar aqui, quer ver? Ocultar, eu acho que melhorou a visualização, né? Bom, falar de didática, gente, é a essência dos cursos de licenciatura. A didática, ela é um recurso, ela é um método, ela é uma teoria, ela é um ajuntamento de informações que vai facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Quando eu estou falando de didática, eu estou falando de uma prática a ser desenvolvida, eu estou falando de abordagem de situações que remetem à prática desenvolvida em sala de aula. E antes que vocês possam criar ou gerar alguma dúvida quanto à pertinência da didática dentro de um curso de licenciatura e pensar assim, mas didática não é exclusivamente da pedagogia? Eu rapidamente vou dizer para você, não. A didática, ela é para todo aquele profissional que está se formando e que pretende ensinar algo quando ele se formar. Então, a didática, ela é incluída, inclusive, né? Olha a redundância, que feio que ficou. Ela pode ser incluída dentro da educação superior e é muito necessária para o processo de ensino e aprendizagem em nível superior, em cursos de graduação, de pós-graduação. Porque mais do que conter um conhecimento, eu preciso de passá-lo, de replicá-lo, né? Então, numa perspectiva teórico-prática, a didática ela vai falar da relação de apropriação de conceitos, ela vai falar da finalidade da prática escolar, ela vai falar de um processo de consciência e de crítica, né? De construção de valores, inclusive valores éticos e morais, porque eu não posso ensinar sem respeitar valores éticos e morais, né? A ciência, ela não está acima desses valores. Eu tenho que respeitar ideias, pluralidade. Essa semana, eu estava em uma visita técnica ao Museu de Artes e Ofícios, não sei quantos aqui já foram até o Museu de Artes e Ofícios, já ouviram falar, aqueles que não moram, que não residem em Belo Horizonte. O Museu de Artes e Ofícios, ele é uma parceria entre... desculpa, ele é de iniciativa privada, ele pertence ao SESI, e ele mostra a respeito de um resgate histórico dos ofícios profissionais, desde o século XVIII, o mais antigo registro que temos lá do século XVIII, até os dias atuais. Então, eu uso como recurso didático para as disciplinas que eu leciono no curso de pedagogia. E aí eu fui nessa visita e em conjunto com a professora de história. E aí a gente conversava sobre alguns assuntos e a minha colega professora de história, ela me disse uma frase
que me causou um impacto muito grande naquele momento lá. Ela disse assim: nós aprendemos com as diferenças, porque se algo para mim é diferente do que eu estou acostumada a pensar, do que eu estou acostumada a entender como verdade, né? Falando a palavra verdade entre aspas, aquilo me faz refletir se a outra exposição acerca do mesmo objeto me traz conhecimento. Então, eu preciso conhecer aquilo que ainda desconheço, e com isso eu vou aprendendo, e com isso eu posso também incluir no processo de aprendizagem didático-pedagógico. Vocês vão ouvir durante a minha apresentação hoje, por algumas vezes eu vou repetir didático-pedagógico, essa é a expressão didático-pedagógico. E eu não estou nem um pouco desconfortável em falar em pedagogia nesse momento, porque digo, repito, afirmo. Se você está fazendo um curso de licenciatura, você vai precisar de ter e desenvolver e dominar algumas técnicas pedagógicas para o processo de ensino. Tá? Então, vamos aos fundamentos da didática. Primeiro, a gente precisa conhecer quem é essa didática, né? Vamos saber o seu conceito. E aí, a gente precisa retroceder um pouquinho e saber de onde vem a didática. A didática, ela vem de um processo educacional. O termo educação, ele se origina da língua latina, né? Educare. Educar significa, lá na essência da sua palavra, na origem da palavra, significa alimentar, criar, fazer, sair, conduzir para fora de um processo de desconhecimento. Eu não conheço e eu vou sair desse estado de não conhecer, tá? No contexto do mundo atual, né, em que nós vivemos, a educação ela deve vir ao encontro das necessidades contemporâneas, contribuindo para articular progressos científicos e tecnológicos. E o desenvolvimento econômico-social também, ele deve ser contemplado nesse processo, favorecendo a inclusão de todos, tá? A prevenção do ambiente natural do planeta não pode ser esquecida nesse atual momento histórico em que vivemos. E você, antes que você comece a pensar o que isso tem a ver com o meu momento de aprender didática, eu digo para você que é uma necessidade, é um direito humano, é incluído em direitos humanos a preservação da natureza, do ambiente natural, da água, como de, fonte de saúde para nós seres humanos, fonte de alimentação, fonte de lazer, tá? E ainda falando de conceitos, a educação ela pretende superar as tensões entre a tradição cultural e a contemporaneidade, e a competição e a igualdade de oportunidades. Então, somente por meio de educação, de processos educativos, usando o conhecimento, é que eu posso superar situações estanques, aquelas situações que me impedem de avançar mais na aquisição do conhecimento e no desenvolvimento humano. Aí a gente chega na definição da didática. Didática é uma palavra que tem a sua origem na língua grega. Então, vocês viram no slide anterior que educar, educação, é uma palavra de origem latina. E didática é uma palavra de origem grega. E o significado dela é fazer aprender, instruir, ensinar. A didática, por muitos anos, ela foi compreendida como um conjunto de procedimentos. Mas ela não é hoje vista como um conjunto de procedimentos. Anteriormente, ela foi vista como um conjunto de procedimentos técnicos, cujo objetivo principal era o de garantir o ensino, né, o bom ensino, as técnicas pedagógicas
eficientes e bem conduzidas que produziam a eficácia educativa. Isso, gente, dentro de um contexto em que educação era dentro de uma caixinha quadrada, né? Você vai aprender matemática, você vai aprender a somar, a subtrair, a multiplicar, e aí você vai decorar a tabuada, tá? Mas aí a gente está falando de um processo educativo mais anterior ao nosso. E aí a gente chega hoje em um processo de em um mundo globalizado, um mundo onde a comunicação atingiu o seu clímax por meio da rede web, ou seja, por meio da internet, e um mundo onde as distâncias geográficas se encurtam entre as pessoas por meio de recursos tecnológicos, tais como aplicativos do tipo WhatsApp, do tipo Teams e outros, né? Nesse momento, existem pessoas no mesmo local tecnológico e em vários pontos geográficos. Então, dentro dessa perspectiva de atualização, de modernização, a didática e a educação, elas tomam uma nova forma, né? Então, atualmente, sabe-se que a didática tem como objetivo os processos de ensino e de aprendizagem, ultrapassando a técnica, sendo um meio de compreensão crítica da educação. A didática, em termos técnicos e práticos, possui um conjunto implícito, uma concepção de sociedade, de homem, enquanto concepção antropológica, e de educação, tá? Eu quero abrir um parênteses aqui e fazer um comentário. Nós estamos tendo uma aula síncrona. Nós estamos no ano de 2025. Há 30 anos atrás, então vamos lá, 2005, deixa eu fazer essa conta na calculadora para não errar. Deixa eu ver aqui, para dar uma data mais precisa. Salvo engano, deve ser 2025, menos 30, 1995, isso. Eu fiquei em dúvida se era 2005 ou se era 1995. A minha calculadora mental não ajudou, mas obrigado pela ajuda aí. Bom, 1995, há 30 anos atrás. Mas a calculadora aqui de teclinha, né, que me ajuda a fazer as contas das notas de vocês, está aqui na mão, está sempre à mão aqui. Então, vamos lá, 1995 eu estava terminando meu mestrado, né? Se lá em 1995 alguém dissesse assim, a defesa da dissertação de mestrado vai ser por chamada de vídeo, e a fulano que compõe a sua banca, que mora em Brasília, vai ficar lá em Brasília, você aqui, eu estava morando na cidade de Lavras naquela época, né? Ou pensa, isso seria considerado uma afronta à ciência e tecnologia, à metodologia científica. Hoje se tornou coloquial, se tornou um processo mais do que aceitável. Ah, então tá, eu estou exagerando há 30 anos atrás, então vamos lá. Eu terminei meu doutorado em 2014. Em 2014, estavam acontecendo as primeiras defesas de dissertação e doutorado, né, de dissertação de mestrado e tese de doutorado, por meio de videoconferência. Ainda se chamava videoconferência, ainda não tínhamos o Teams. Era uma coisa bem mais precária do que temos hoje. Aceitava-se com algumas restrições, dependendo da temática da dissertação ou da tese. Se não tivesse uma relevância, uma alta relevância científica, porque se tivesse alta relevância. Então, assim, entendam que em pouquíssimo tempo
nós tivemos evoluções conceituais dentro do processo de ensino-aprendizagem, não somente do processo de ensino e aprendizagem da educação básica, mas também em nível superior, né, dentro dos processos dos cursos de graduação e de pós-graduação. E eu vejo isso, gente, como um recurso altamente favorável para nós todos, né? É, nós iremos fazer nosso encontro síncrono presencial no dia 6 de dezembro, vocês já sabem disso. Eu também estarei em viagem para fazer esse encontro no polo de Buritis. Então, imagina se a gente tivesse que repetir esse tipo de encontro, vamos supor, 2 vezes por semana ou todo mês. Seria uma logística muito pesada. E a gente consegue reduzir os desgastes por meio de encontros online, como esse que está acontecendo. Tá? Eu parei um pouquinho aqui nesse slide para explicar um pouquinho mais, mas eu quis fazer uma contextualização histórica e temporal dos processos de educação, ensino, aprendizagem e falar da didática. Bom, os próximos slides, eles estão baseados num livro que eu disponibilizei lá no AVA para vocês. O livro se chama Didática e é de autoria de 2 professoras, professora Luciana Rego e Maria Vitória Oliveira. Então, vocês têm acesso a todo o PDF lá no ambiente virtual de aprendizagem. Eu recomendo que vocês leiam não somente assim, as pastas que foram indicadas para resolver as atividades 1 e atividade 2, mas que assim, explorem o livro numa perspectiva de ler para aprender, tá? Vamos começar então. Inclusive os textos que estão aqui, grande parte deles, nos próximos 4 slides, foram retirados do livro. Nessa apresentação que estou fazendo nesse momento, eu fiz um misto de material desse livro que disponibilizei para vocês e já abro a apresentação das atividades 1 e 2 que estão lá no AVA. Na próxima semana, eu vou complementar o estudo de didática e aí eu falo para vocês das atividades 3 e 4, tá? Porque aí vai dar tempo assim, perfeitamente um tempo para que vocês possam fazer as atividades e sendo que eu oriento antes de vocês realizá-las. Então vamos lá. O ser humano, ele aprende a realidade do mundo ao seu redor num processo que se realiza em várias situações contextualizadas, participativas e, sobretudo, culturais. Eu vou parar aqui um pouquinho e chamar vocês para uma reflexão. Eu estou falando de um ser humano. Esse ser humano, ele pode ser um ser humano que mora na área urbana, na área rural, ele pode morar num assentamento, né? MST, ele pode morar em uma aldeia indígena, em uma aldeia de pescadores, e esse ser humano, seja onde for que ele estiver localizado geograficamente, ele vai aprender por meio de processos. Tá? Então, quando eu estou falando aqui de processos e situações contextualizadas, eu não estou falando somente de sala de aula. Eu estou falando desse ser humano, dessa criança, até mesmo um adolescente, um adulto, que vai aprender dentro do meio aonde ele se encontra. Então, tentem pensar comigo na seguinte situação. Uma criança que more numa aldeia de pescadores. Essa criança, ela vai conviver diariamente vamos supor que seu pai seja um pescador, né? Ela vai conviver diariamente com um conhecimento que a escola não ensina. Ela vai conhecer sobre marés, sobre fases da lua, sobre climatologia, porque ela precisa entender ou melhor dizendo,
a sua família, né, aquele contexto familiar, vai discutir coloquialmente, diariamente, as situações que envolvem o sustento da família e que dizem respeito diretamente com situações da natureza, tá? Essa criança aprende processos e passa a conhecer de acordo com aquela cultura onde ela vive, o contexto social. E na escola? Bom, na escola ela vai aprender o que a Base Nacional Comum Curricular estabelece como normativas para o ensino fundamental, o ensino médio. Então, consegue entender que o ser humano, o conhecimento e a aprendizagem, ela não se dá somente dentro da escola. Ela vai ser fatalmente influenciada pelo contexto cultural, familiar, aonde a criança está inserida, o adolescente e até mesmo o adulto, tá? Item 2. É importante para o educador refletir sobre o processo de aquisição do conhecimento no sentido de auxiliar a mediação entre o aluno, que é o sujeito, e o que ele aprende, que é o objeto do conhecimento. Eu vou abrir um parênteses aqui. Essa palavra aluno, eu evito de usar, mas eu tirei esse texto lá do livro. Eu prefiro usar algumas outras terminologias. Aprendente, estudante, porque a palavra aluno, ela tem um significado que, para mim, em particular, é muito ruim. Ela significa aquele que não tem luz, aquele que não é iluminado, sob o ponto de vista do conhecimento, ou seja, ele não tem a luz do conhecimento, a cabeça dele não é iluminada. E eu repudio esse contexto, porque a criança ela tem algum conhecimento, sim. Ela traz conhecimento consigo, até mesmo conhecimento empírico, né? Eu sou partidária da ideia de que o meio ele vai formar aquele ser humano, influenciar na formação. Né? Uma criança criada em uma casa rodeada de bichos, plantas, ela vai ter um respeito muito grande pela natureza. Eu não estou dizendo que a outra criança que não é criada assim, ela não terá, não é isso que eu estou dizendo. Mas a que tem contato com natureza, com animais, com plantas, ela vai ter uma familiaridade. Aí ela vai entender sobre a alimentação dos bichinhos, sobre a necessidade de irrigação das plantas. Irrigação é um copinho d'água no vasinho de água, né? Ela vai ter vivência. Então, eu não posso dizer que essa criança que está lá na escola, ela é um aluno, ela é uma pessoa sem luz. Ela pode não dominar ainda o conteúdo programático, ao qual ela está submetida naquele ano escolar. Mas ela tem algum conhecimento, né? Então, é isso. Bom, e no item 3, aí já fala diretamente a respeito do professor. O professor não é um simples executor da prescrição do currículo. Essa fala aqui, ela é muito importante, porque muitas vezes o professor é pressionado a cumprir currículo, seja pela Secretaria Municipal de Educação, na figura da diretoria, da diretora da escola, da coordenadora pedagógica da escola, mas essa não é a função do professor, cumprir o currículo, tá? E nem é a primeira. O professor, o papel dele mais importante é o de transmitir o conhecimento aos seus alunos com um detalhe. Esse professor, essa professora, também não são os donos de toda a verdade. Eles são os facilitadores para o processo de entendimento, de conhecer, de aprender e de apreender o conhecimento. Então, nesse sentido, o professor tem um papel de mediar. Aí sim, eu concordo plenamente. O professor é aquele que vai mediar, porque ele está no meio em que um agente de ligação
entre o conhecimento e os aprendentes, tá? Essa imagem, ela me falou muito, muito quando eu a vi. Ela está lá no livro. Veja só, primeiro eu quero que vocês olhem para a imagem. Então, aqui eu tenho aquela premissa, né? Vamos partir da premissa que o professor é o detentor do conhecimento, é aquele cumpridor do currículo. Então, vai jogar dentro da cabecinha da criança, do aprendente, todo o currículo, todo o conteúdo, conteúdo, conteúdo. E vejam que eles conseguiram, nessa charge, em que um funil gigante é colocado na boca da professora, e com uma ponta bem pequenininha, entrando no ouvido do estudante, e ele não pode fazer nada. Ele está, assim, submetido, né, e pressionado. Mas aí, quando essa criança se afasta da professora, né, e que ela tomba a cabecinha para o lado, quase nada fica dentro da cabeça dela. Ou seja, não aprendeu, não reteve conhecimento. Então, assim, foi uma falácia, né? Então, o texto que é do livro fala: nas últimas décadas, o ensino nas instituições educativas, ele tem se apresentado como uma prática pedagógica e, em muitos casos, conservadora e tradicional, que é assim: eu tenho conhecimento, você vai pegar meu conhecimento. Eu tenho, você pega. E, na realidade, os professores, eles vêm sofrendo uma forte influência do paradigma newtoniano-cartesiano. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Que caracterizou a ciência do século XIX e grande parte do século XX. Esse paradigma contaminou por muitos anos a sociedade, e em especial a escola, em todos os níveis do ensino. Esse pensamento propôs a fragmentação do todo, né, do todo, quando fala assim, de uma visão holística de um determinado objeto de estudo, e, por consequência, as escolas repartiram o conhecimento em áreas: área de matemática, área de ciências, área de química, área de física, tá bom? As áreas em cursos, assimilação, e em algumas áreas o professor adquire credibilidade pelo número de alunos que são reprovados na sua disciplina. Eu tenho essa vivência atualmente, faz 3 anos que eu estou lecionando a disciplina de estatística, e quando eu peguei a disciplina estava com essa má fama. Disciplina de estatística é aquela que reprova. Vamos tirar a disciplina de estatística do currículo de pedagogia, porque ela não serve para nada além de reprovar muitos alunos. Bom, eu fui transferida para a disciplina de estatística e estava antes lecionando a disciplina de ciências da natureza, porque minha formação é na área de ciências biológicas. O que aconteceu? Eu já estava acompanhando essa questão de modo de observar, estava observando que as pessoas estavam saindo da disciplina de estatística quando conseguiam passar de ano, felizes e dizendo: nunca mais quero ver estatística na minha frente, e outras sendo reprovada. Por outro lado, eu acompanhando a necessidade dos pedagogos, das pedagogas, em apresentar um relatório, em construir um gráfico, e não querendo nem olhar para a temática estatística. Quando eu assumi a disciplina, eu já passei a trabalhar de uma forma bem prática. No primeiro dia de aula, eu distribuo uma pesquisa estatística para os alunos fazerem. São papeizinhos pequenininhos, deixa eu mostrar, abrir a câmera para mostrar para vocês. São papeizinhos assim, pequenininhos, com 5 a 7 perguntas. Dependendo do semestre, eu modifico, aumento, diminuo o número de perguntas, tá? E aí distribuo 5 papeizinhos para cada estudante e digo para eles assim: agora você vai buscar aí no turno em que você está respondentes para essa pesquisa. A partir disso daqui, gente, eu trabalho a disciplina de estatística até o final do semestre.
Aí eu vou ensinando os alunos a organizar os dados. Alunos não, os aprendentes. Organizar os dados, analisar os dados, encontrar a média, o desvio padrão, construir gráfico, construir tabelas, fazer interpretação. Nós estamos agora na etapa de criar um relatório para explicar o que foi feito nessa pesquisa aqui. Então, aí, agora, eu consigo finalizar. Pois não. Pois não? Desculpe, você falou que ia abrir a câmera, para mim não apareceu, não. Abri eu aqui, ó. Olha eu aqui. Eu estava mostrando um papelzinho, você não deve ter visto. Tá bom? Então, e aí agora eu Não, não. É consigo. porque para mim está aparecendo só a sua foto, só. Ué, eu tô me vendo. Eu abri a câmera e tô me vendo. Quem mais está vendo só minha foto? Levanta a Agora mãozinha. abriu. Agora Mas não está abriu. Tá aparecendo, bom. não. Tá bom. Agora resolveu, né? Mas eu vou fechar de novo porque fica mais fácil para vocês prestarem atenção na imagem. Eu estou finalizando, gente, essa questão aqui. Eu estou falando que essa imagem ela pode ser traduzida nessa prática que eu estou realizando na disciplina de estatística. O que adianta uma professora, um professor de estatística chegar e falar desvio padrão, média, mediana, moda, né? Aprenda isso, aprenda a fórmula, aprenda e não dizer para que serve cada um desses componentes, cada uma dessas variáveis para aquela pessoa que está se formando em pedagogia. Para que você vai aprender estatística na pedagogia? Tá? Aí, uma outra etapa que eu mostro para esses estudantes também é que existem as provas nacionais da educação. Então, Enem, por exemplo, como é que eu analiso o Enem? Aí eu vou ao site do IBGE e faço análise. Então, eu aplico um processo didático, pedagógico, de ensino de estatística. Então, nesse momento, eu quero que vocês entendam o seguinte: a didática, ela é uma condutora do processo de ensino e aprendizagem. Então, se você se torna professor ou professora de Libras e língua portuguesa, você vai precisar de didática para conduzir um processo de ensino e aprendizagem. Tá bom? Então, vamos seguir, porque daqui a pouco eu vou passar para vocês instruções sobre as tarefas que estão lá no AVA. Então, vamos lá. Nos dias atuais, uma nova abordagem didática metodológica deve ser vivenciada, tendo como objetivo a construção da cidadania política e econômica. Porque eu não posso desprezar que o meu estudante ele vai se tornar um cidadão, uma cidadã, que ele tem ideais políticos e que ele tem uma realidade econômica. E que ele, inclusive, pode modificar a realidade econômica de uma cidade, se tornando um político, se tornando um empreendedor, tá? Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla, mais plural do processo de ensino e aprendizagem. E quando se fala a palavra cidadania, logo surge a ideia como participação de direitos e deveres de pessoas na sociedade, mas raro se pensa na pessoa individualmente. Né? É como se eu quisesse que direitos e deveres fosse dado assim, de dentro de mim para fora. Mas eu tenho que pensar naquele estudante que ele é um cidadão, desde criança. Ele está se formando cidadão, tá? E que ele tem seus direitos e deveres também. A conquista da cidadania passa pela conscientização do ser humano. E o ser humano toma consciência de si quando ele se enxerga enquanto indivíduo capaz de ter suas decisões, de tomar suas decisões. E aí, para isso, o processo de adquirir conhecimento contribui grande e positivamente para a formação cidadã.
né? Então, reconhecer-se como um membro participante dos destinos do seu país, de sua comunidade, bem como ter acesso a uma vida de qualidade e poder usufruir do progresso humano, tá? Essa imagem, que também está no livro, eu quero que... Aqui acho que vocês não terão tanta nitidez para enxergar, porque ela é uma imagem de baixa qualidade, então tentei melhorá-la, mas não ficou tão boa. Mas ela está lá no livro que eu recomendei para vocês e que está disponível no AVA. A professora, na sala de aula, ela pegou e distribuiu um monte de instrumento musical e de percussão, e ela criou um estandarte. O estandarte está escrito assim: Escola de Samba, vai quem quer. E lá no quadro ela escreveu samba enredo, letra, conteúdo, objetivo, história, geografia. Então, esses componentes curriculares ela estava ensinando de uma maneira lúdica para os estudantes. Aí, quem é que chega na porta da sala de aula e faz uma cara de espanto, de horror? A diretora, né? A gente sabe que é a diretora porque ela está dizendo aqui: entre dona diretora, estamos aprendendo expressão oral, escrita, desenvolvendo nosso raciocínio matemático e adquirindo conhecimentos básicos, né? E fala sobre geografia e sobre o meio social. Agora, gente, na real, né? Quem aqui teria coragem de utilizar essa técnica de ludicidade para ensinar história, geografia, meio social? Tem que ter, assim, muita habilidade, muito domínio de classe e muita coragem também para trabalhar dessa forma, né? Porque dentro do espaço escolar, da rede de ensino pública ou privada, é considerado ainda como uma forma absurda de ensinar. A charge, ela nos dá a ideia de uma situação que devemos pensar. Eu até voltei o slide aqui. Dentro da escola regular, fica quase impossível aplicar essa técnica. Mas já pararam para pensar nos projetos sociais? Aqueles projetos que são realizados por educadores sociais, projetos de esporte. Por que que as crianças, os adolescentes envolvidos, selecionados para esses projetos, por que que eles se esforçam dentro da sala de aula para manter a média e assim serem mantidos nos projetos? Já pararam para pensar? Vou abrir um pouquinho, um espaço aí de 5 minutos para, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu acho bom a gente parar e fazer essa discussão. Ninguém quer Professor, você contribuir? poderia repetir? Posso. A minha pergunta Professora, é: está ouvindo eu falar? desculpa. Está me ouvindo? Tá. Minha pergunta é a seguinte: por que que, quando uma escola tem associado um projeto social... Eu trabalhei numa escola que tinha um projeto de vôlei. E aí formava-se times femininos de vôlei. E tinha um recurso, né, para comprar uniforme, para ensinar as garotas a jogarem vôlei. Essas garotas faziam viagem para participar de campeonatos. Por que que essas crianças e adolescentes envolvidas em projetos sociais se esforçam dentro da escola regular para se manterem dentro do projeto social? Porque uma das exigências do projeto social é que a participante do projeto se mantenha as suas notas na maior ou igual à média do rendimento escolar. Por que que as crianças se esforçam tanto e por que que elas aprendem tanto lá no projeto social? Professora, eu vejo da seguinte forma:
é uma forma, na maioria das vezes, esses projetos, né, são sociais, agora a senhora falou, atinge muito crianças carentes, famílias carentes, na qual Exatamente. as crianças verem uma oportunidade de um futuro melhor, né? Nessa oportunidade delas conseguirem, no futuro, uma oportunidade de trabalho, bolsas de estudos, né? E dentre essas coisas aí, elas levam também para dentro das suas famílias os benefícios também, porque nessas viagens, né, elas devem de ganhar prêmios, né? Então elas se esforçam para ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o meu ponto de Ah, vista, não sei se está correto. está correto. Mas eu quero que você pense um pouquinho mais sobre o ponto de vista da educação. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Ela aprende mais, essa criança que tem uma condição social carente, ela aprende mais dentro da sala de aula regular ou lá no projeto? Elas têm maior disposição, não é aprende mais, ela tem maior disposição para aprender, para permanecer dentro da sala de aula regular ou lá no projeto? Com certeza no projeto, professora. Com certeza, também não tenho a Com menor dúvida. certeza, com Por certeza. quê? Eu vejo Te- que e- a interação com os tutores lá, os professores, com os próprios colegas, a forma que lhe é posto, né? A forma de ensinar, né? Ó, se você jogar muito forte, vai passar. Quantos quilômetros vai a bola? E ali vai Ah, integrando todas as matérias, creio eu, né? Ó, exatamente. ó, essa Exato. velocidade está alta demais, vamos diminuir a força para ir a uma velocidade mais baixa, né? Ou você correu, olha, sua amiga lá. Então, vai, tipo assim, vai também fazendo com que elas sejam amigas umas das outras para se chegar num ideal, né? Isso. E ali vai se ensinando as diversas matérias, física, Vai ensinando, matemática, física, exatamente. matemática, né? Aí vai. Então, elas têm mais prazer porque elas saem da sala de aula, que é um ambiente mais pesado, vamos dizer assim, né? Chato. E é Vamos chato, falar a palavra chato. certa? Chato. Exato, Eu exato. acho chatíssimo. Ah, e a Ô, professora foi lá Silvia, dar aula e então, disse que é chato. Uhum. Quem está falando agora? Patrícia, aí eu pergunto para a Silvia, seria porque uma forma mais lúdica, igual a professora estava apresentando nesse quadro ali, é uma coisa assim mais interativa, né? Será que é isso? É isso mesmo. Aham. E Perfeito, isso é didática. perfeito. E isso é didática, tá? É a aplicação de didática num processo de ensino. Porque foi Silvia que comentou, então, né? O primeiro comentário foi da Silvia, não é isso? Então, você foi no Exato. ponto certo. No ponto certo. A criança e o adolescente estão lá naquele projeto, aprende sobre velocidade, aprende sobre transferência de peso, aprende sobre química, aprende sobre quando ele está transpirando, quando precisa beber água, correu demais, ficou assim, transpirou demais, não pode beber refrigerante porque vai dar gases, não pode comer imediatamente porque vai passar mal. Aí está aprendendo biologia, química, física, e a escola regular, quando vai ensinar essas situações, se torna chata, porque pega um livro, abre o livro, vamos ler, né? Você não faz a criança vivenciar. É por isso que os projetos sociais dão certo. E aí, é, eu acredito que ainda temos muito que caminhar. Já temos muitas professoras e professores que trabalham esse processo de pedagogia de projetos, né? Ensinar por meio de projetos. Mas ainda há muito que ser feito. E perder o medo, né, gente? Porque essa imagem que eu coloco para vocês aqui, ela é uma imagem, como já disse, de uma professora muito destemida, ela está sem medo de errar. Mas essa professora aqui, ela não tem contrato com a Prefeitura de Belo Horizonte, nem da cidade onde vocês moram.
ela é só professora aqui do quadrinho. E ela deve ser o nosso alvo de exemplo, né, de reflexão nesse momento, de reflexão. Será que eu terei coragem de fazer isso com meus estudantes? Né? Existe um Professora, projeto... Oi. professora Dora, é Patrícia. Pois não. Oi, Patrícia. Dentro disso que você está falando aí, do quadrinho, né? Essa professora existe só no quadrinho. Mas eu vou te perguntar do alto da minha ignorância, porque eu nunca, né, não sou professora, é a minha primeira graduação. Isso é possível fazer isso desse esquema das escolas que a gente tem hoje em dia? Olha, não com a Desculpe a minha ousadia dessa ignorância. professora, não com a ousadia dessa professora que está no quadrinho. Ela está sendo muito ousada. Montar uma escola de samba dentro da sala de aula não vai cair bem para ela e a comunidade, até mesmo os pais, não vão entender muito bem. Mas existem projetos que eu conheço pessoalmente que já deram certo demais. Existe um projeto de uma colega minha, é um projeto de cartas. Ela começou a trabalhar com o público que estava sendo discriminado, sofrendo bullying, é, e com a temática da diversidade de gênero, tá? Essas cartas, elas se ampliaram tanto que elas, daqui de Belo Horizonte, elas foram sendo trocadas com mães e filhos, né, estudantes do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo. Então, é um projeto aonde a pessoa ela vai escrever sobre o que ela sente enquanto cidadã, né? Mas ela passa por processos de racismo, bullying, preconceito, e aí elas vão trocando experiências umas com as outras. O fato da pessoa escrever, ela abre uma parte da sua memória, dos seus sentimentos, e ela vai expressando em letras, em textos, e vai descobrindo que outras pessoas em outras localidades estão passando pelo mesmo. Aí já é um projeto mais concentrado, intelectualmente concentrado. Projetos de atividades lúdicas como esse daqui, conheço um bem de pertinho também, que é um projeto de... vocês conhecem compostagem? Sabem o que é compostagem? Sim. O projeto de compostagem é você produzir terra vegetal na escola. Geralmente a gente faz isso em escolas que têm um espaço de terreno maior, né? Aí, nesse projeto de compostagem, ao final, você pode montar uma horta, você pode vender a terra vegetal, e aí as crianças mexem na terra, e aí elas descobrem que podem criar minhocas, aí elas começam a estudar o ciclo de vida das minhocas, de outros bichinhos. Esse é um projeto que tem uma ênfase maior nas ciências da natureza, né? Aí estuda química, física, biologia, irrigação. Funciona. Eu conheço alguns projetos que são assim bem sucedidos dentro dessa perspectiva de ludicidade, tá? Vamos continuar, então, a nossa parte teórica aqui da disciplina de didática. Quem já ouviu falar no professor José Libânio? Quem não ouviu falar, precisa buscar informações a respeito do professor José Libânio. Ele é um teórico da área de educação, ainda vivo no Brasil, e ele fala muito de planejamento escolar, muito, mas muito mesmo. Eu não poderia trazer uma aula de didática para vocês sem citar ao menos uma obra dele, que por acaso se chama Didática, é um livro, né, publicado em 1991. E ele fala, né, o planejamento pedagógico é uma tarefa que inclui tanto a previsão das atividades didáticas, em termos de sua organização e coordenação,
em fases de objetivos propostos, quanto à sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Traduzindo o que o professor José Libânio quis dizer, é o seguinte: às vezes você planeja um projeto de intervenção. E aquele famoso projeto lá da nossa disciplina de metodologia de pesquisa, né? Mas você faz um planejamento. Eu planejo. Esse projeto ele tem um objetivo. Tá bom. Eu vou desenvolvendo esse projeto e no decorrer do desenvolvimento do projeto, eu verifico o seguinte: nossa, eu queria conseguir alcançar 3 objetivos, mas eu estou vendo que o terceiro objetivo não vou alcançar por causa dos resultados que eu já adquiri. Eu posso replanejar. Eu posso mudar o meu objetivo. O que eu não consigo mudar é o resultado alcançado, mas eu posso mudar o meu objetivo. Tá? Então, ele fala isso, aí faz uma adequação no decorrer do processo de ensino. Então, guarda essa informação que a gente está colocando aqui, que mais adiante eu vou voltar a falar nela de uma outra forma, tá? Eu lembro vocês. Aí a gente, então, agora vai falar de 2 documentos que um professor, uma professora, não poderão abandonar para o resto da vida docente. Enquanto você for professor ou professora, você vai andar com esses documentos ao seu lado. Um deles é o plano de ensino e o outro é a ementa, com T. Não é emenda, não, nem remendo, é ementa, tá bom? O plano. Então, veja só, lá atrás, na outra slide, escrevi plano de ensino. Aqui eu estou colocando para você plano. Plano é um documento utilizado para registro de decisões do tipo: o que se pensa fazer? Como vou fazer? Quando vou fazer? Com que é que eu vou fazer? Com que eu vou trabalhar, né? E com quem eu vou fazer? E aí, nós, professores, temos à nossa disposição o plano de ensino, o plano de aula e o plano de trabalho. Especificamente, o plano de ensino, ele vai durar o tempo todo da disciplina. Se a disciplina é anual, o plano é para o ano todo. Se a disciplina é semestral, o plano é para o semestre. Se ela é uma disciplina que vai durar 60 dias, é para 60 dias. É o plano de ensino. O plano de aula, abram o seu entendimento. Guardem essa informação. Plano de aula, ele não pode faltar quando você for fazer um concurso público e que tiver planejado aula prática. Guarda essa informação. Você um dia vai fazer um concurso público e está lá programado. Aula prática. Você tem que dar uma aula prática, uma prova prática. Você tem que chegar com um plano de aula na mão e entregar uma cópia impressa para cada membro da banca e ainda ficar com o seu em mãos. Guardou a informação? Não estou tirando da minha cabeça não, tá? É regra que você não deve esquecer para ser bem-sucedido em um concurso público. Dora, mas plano de aula só serve para concurso público? Não. O plano de aula, muitas vezes, é necessário para aulas bem pontuais. Você quer fazer uma aula específica a respeito das fases da Lua? Vamos lá. Eu quero que os alunos conheçam as fases da Lua. Você faz um plano de aula bem detalhadinho, para você não perder nenhuma etapa, porque as fases da Lua, em um mês você faz o estudo delas, mas existem alterações naturais na natureza decorrentes das fases da Lua. Então você faz um planejamento para que os estudantes possam observar a característica X, Y e Z de acordo com as fases A, B, C, D. E aí você estabelece
um roteiro para que os alunos possam seguir e não perder nenhuma informação, e nem você também vai deixar de passar as informações. Então, um plano de aula ele é mais curto, ele é para uma temática rápida que você tem que trabalhar, tá? O plano de trabalho, ele é mais dedicado, mais adequado para processos onde a gente tem aqui na faculdade bolsista. O bolsista de iniciação científica para o projeto que a professora Dora está realizando. O bolsista vai trabalhar 6 meses, 12 horas por semana. O que é que ele vai fazer a cada semana? Durante os 6 meses. Então, eu já coloco ali um plano de trabalho e, inclusive, nesse plano de trabalho, eu já planejo um relatório final, tá? Ficou bem detalhado, gente? Olha, à medida que vocês forem tendo dúvida, vai anotando aí, porque no finalzinho eu vou abrir o espaço para as discussões, tá? Ementa é o ponto de partida para a elaboração do plano de ensino, né? Elementos que compõem a ementa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui ou se eu vou ter que... eu vou ter que abrir um documento aqui para vocês. Só um minutinho, eu esqueci de deixá-lo aberto. Está aqui o modelo de ementa. Vou passar para vocês aqui, ó. Vou parar esse compartilhamento e compartilhar o modelo de ementa. Lembrando que esse modelo de ementa está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Eu deixei lá para vocês. Então, agora eu estou explicando a atividade 1 para vocês, tá bom? Tá lá. Tá lá, né? Já viram que está. Meu Deus, cadê o meu modelo de ementa? Tá aqui, ó. Achei. Estão conseguindo ver? Incrivelmente, eu trouxe para que vocês pudessem ver a ementa da disciplina Didática, Libras e Língua Portuguesa. Nesse modelinho aqui, olha só. Então, o que a gente vai trabalhar? Relações entre o professor e o estudante, material didático, didática no ensino geral, no ensino de línguas, de Libras como primeira língua e segunda língua, como primeira e segunda língua para surdos e ouvintes, e língua portuguesa. Então, a ementa, ela vai falar dos tópicos que eu não posso deixar de ter durante o percurso da disciplina, beleza? Eu tenho que ter as referências bibliográficas básicas, ou seja, aquelas referências que não podem faltar, e tenho que ter a bibliografia complementar. Gente, eu tô rolando a página aqui, tô vendo que não tá rolando a página para vocês, né? Tá parada. Bom, mas esse modelo de ementa tá lá. Professora, eu acho que se Oi? você clicar no habilitar edição, talvez você consiga rolar. Aí Para mim, já habilitei a edição. Travou aí na projeção, no compartilhamento. Parece Deixa eu que tá ver se eu... travado pra gente. eu vou tentar compartilhar novamente. Vamos ver se vai dar certo. Professor, enquanto você compartilha, posso fazer uma pergunta? Talvez, não sei se você já vai falar sobre isso, mas é mais uma curiosidade. Vamos ver. Mesmo. Pode falar. É sobre a ementa. No caso, você está apresentando a ementa de uma graduação, né? Uma universidade, uma faculdade. É uma disciplina de graduação, isso. Isso. Eu sei que existem questões de regulamentação, né, legais, não sei se é o MEC ou o CAPES, e aí eu queria saber quem que é responsável por criar essa ementa, porque parece que ela precisa ser aprovada, né, pelo MEC. Você, como professor, em algum momento você teve autonomia para ditar, ou então ela chegou pronta para você e você apenas reproduz o que está aí, assim, das bibliografia básica. Em nível superior, quem está falando? Não é a Silvia, não. Quem é que falou agora? É a Emanuele, professora. Emanuele? Bem, Emanuele. Tá.
Bom, em nível superior, dentro da universidade pública, a minha universidade é estadual, existe o regimento interno. Se você tiver uma universidade pública federal, ela vai ter o regimento interno, uma universidade privada, ela vai ter o regimento interno. No regimento interno vai estar, tem essa descrição da pergunta que você fez. Quem cria as ementas? Normalmente, quem cria as ementas são os professores responsáveis pela disciplina, o titular da cadeira, como se diz, tá? Da cátedra ou da cadeira, é uma expressão latina, que vem do latim. Esses professores, eles se reúnem em departamentos, e os departamentos elegem seus representantes para um órgão chamado colegiado do curso. Então, são instâncias dentro da universidade. Quem aprova? Então, a partir do momento que se cria o curso, criam-se as disciplinas, criam-se, posteriormente, as ementas da disciplina. Aí existe um órgão dentro da universidade chamado Conselho Universitário, composto por professores eleitos entre si, né? E aí eles fazem a análise de todo o documento chamado Projeto Pedagógico do curso, inclusive leem as ementas de cada disciplina. Sua pergunta foi em relação ao MEC, né? O MEC, ele só vai atuar se houver alguma denúncia de irregularidade. Bom, na maioria das vezes, essas denúncias de irregularidade em relação ao projeto pedagógico, elas são infundadas porque quando o projeto pedagógico chega a ser aprovado, ele já foi lido dentro dos departamentos, dentro da unidade, dentro do conselho departamental e aprovado. Então, ele já passou por 3 filtros, tá? Então, irregularidade em projeto pedagógico é muito difícil de encontrar, tá? Nessa parte pedagógica, existem instâncias que vão lendo os seus projetos. Voltando à sua pergunta, Emanuele, o professor titular da disciplina é quem elabora a ementa. E digo para você, eu achava também que era muito difícil elaborar ementas. Recentemente, eu e um outro grupo e outros professores formando um grupo específico para a temática de antirracismo, né, relações étnico-raciais, estamos propondo um mestrado em relações étnico-raciais e interdisciplinaridade. Aí foi pedido que eu elaborasse a ementa da disciplina racismo ambiental, tá? E eu fiquei assim, meu Deus, vai ser muito difícil, até que, após um breve estudo, você tem que fazer um estudo da literatura disponível, eu consegui elaborar a parte da ementa, que é essa que eu estou marcando em amarelo aí, né, o que equivale a essa parte amarela, e consegui separar bibliografias, referências bibliográficas necessárias e apresentei a ementa. Não é tão difícil assim, não. E vocês vão preparar uma ementa, né? Eu deixei esse modelinho aqui para vocês e deixei o modelo em branco para que vocês pudessem preencher. Minha dica, eu já estou falando da atividade 1, a minha dica para vocês é: escolham uma disciplina do curso de vocês, tá? Do curso que vocês estão fazendo, uma disciplina que vocês já passaram por ela. Eu tenho certeza que, nesse momento do curso, vocês já passaram por disciplina que gostaram muito, gostaram um pouquinho e não gostaram nada. Então, escolhe uma dessas disciplinas que você, individualmente, gostou muito, elabora uma ementa para ela. Algo que vier da sua cabeça. Mas, claro que você vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica para saber, ter certeza se você escolheu os itens certos para essa ementa. Então, já orientei vocês quanto à atividade 1, né? Você vai elaborar uma ementa. E vocês vão ver, eu pedi para abrir um fórum
nesse momento da elaboração da ementa, para que eu vou estar junto com vocês lá no fórum e a gente vai discutir. Será que eu escrevo que a ementa, eu estou elaborando ementa para uma disciplina, coloco o nome da disciplina, e quero colocar, sugerir esses itens, e a gente vai discutindo lá. Tá bom? Então, já passei para vocês uma orientação. Vamos voltar à nossa apresentação, que aí tenho mais orientações para passar para vocês. Compartilhar. Janela. Ô, professora, acho que o Wellington levantou a mão primeiro do que eu. Pode falar, Wellington. Só queria aproveitar a oportunidade que ela apresentou a ementa, porque no modelo não tem o cabeçalho, que identifica aluno, matéria, disciplina, professor, né? Aí eu queria saber, no caso aí, seria essencial ter o cabeçalho? Wellington, eu realmente não coloquei, eu dei ênfase somente ao conteúdo da ementa mesmo, sabe? Foi no momento, assim, uma aprendizagem mais voltada para o documento ementa. Porque ele não tem cabeçalho, mas eu falo por causa da disciplina. Que no documento original a gente coloca o nome do professor, né? Eu sei. Mas eu não coloquei propositalmente, até porque a entrega vai ser individual, então vai conseguir identificar o autor, a autora, pela entrega. Mas não, vai ficar assim mesmo, Hélio. Tá bom. Tá ok. É só para termos de tirar dúvida, orientação, para me analisar, né? Porque, de repente, vem um com, vem um sem. Tem aluno que coloca, tem aluno que deixa de colocar, né? Aí a gente avaliar então de acordo com a cobrar, não precisa cobrar. Se o aluno quiser acrescentar, faz por conta dele, mas eu não estou cobrando isso, tá bom? Até porque também tem um detalhe, viu? Cada instituição tem um documento modelo. Então, quando o estudante já estiver nessa etapa de ser o professor, o autor da ementa, a instituição dele vai ter um modelo próprio e ele preenche de acordo com a exigência lá. Eu estou colocando aqui os elementos que não podem ficar de fora, não podem faltar. Tá ok. Muito obrigado. Tá. Tem mais alguém querendo falar, além de você, Wellington? Quem é? Era eu, professora Emanuele, porque ainda estava com a dúvida ainda. Não sei se você saiu já do tema da ementa. Você vai continuar falando do tema da ementa? Não, lembro que, bom, talvez você não tenha fixado bastante o que eu falei. Você vai escolher, dentro das disciplinas que já aconteceram no seu curso, uma disciplina com a qual você se identificou positivamente, muito, muito, tá? E vai fazer uma ementa para ela. Tá, aí, sim, ok, essa parte eu entendi, mas é porque eu ainda tinha mais perguntas para fazer sobre a ementa. Eu também. Você trouxe a questão então, vou fazer uma sugestão. Deixa eu só fechar a parte teórica, está faltando pouquíssimos slides. Deixa eu ver aqui quantos slides estão faltando. Está faltando 7 slides para eu fechar, e aí a gente vai para as dúvidas. Não, imagina, é porque eu mesma abri para vocês fazerem alguns comentários, mas dúvidas, vamos deixar para esse momento após a parte teórica, pode ser? Tá bom. Pode ser. Tá, obrigada. Mas você está com as perguntas anotadas, né, para não perdê-las, e traz aqui para discussão daqui a pouco. Bom, especificidades, imagina, eu que agradeço. Especificidades a serem consideradas na elaboração, né, da ementa. A didática para o ensino de Libras, ela deve priorizar a pedagogia visual. Então, se você vai escolher fazer uma ementa para a questão de didática em Libras, né, você tem que elaborar uma disciplina que dê prioridade à pedagogia visual, valorizando a cultura surda e utilizando recursos visuais como alfabeto,
pulou. Alfabeto manual, uso de imagens, vídeos, materiais culturais para surdos. O ensino deve estar embasado na interação e nas experiências dos aprendentes. Já falei sobre essa temática um pouco mais cedo. Adotando uma abordagem que respeite o bilinguismo, né? Libras como primeira língua, desculpa, e português escrito como segunda língua, contextualizado com o projeto político-pedagógico da escola. Projeto político-pedagógico, eu vou falar na aula da semana que vem, é o documento central de qualquer curso, tá? Seja em nível da educação básica, da educação superior, é o projeto político-pedagógico, o documento central dos cursos. Voltando ainda a falar da nossa atividade, da parte teórica 1, a nossa atividade 1 ela é dividida em parte teórica 1, 2 e parte prática. Na presente etapa, você irá conhecer a definição e como elaborar a ementa. Para iniciar os estudos, leia a descrição a seguir, e você vai ler toda a descrição que está disponível lá no AVA. E deixa eu ver o que mais, a parte teórica 2. Você vai assistir aos vídeos, e os vídeos é 1, vídeo 2, estão numerados lá. Eles são lives do ciclo de palestras da proposta curricular para o ensino de português escrito como segunda língua para surdos da educação básica e do ensino superior. Você também vai assistir os vídeos 3 e 4, que ensinam a elaborar a ementa, tá? E o plano de ensino. Preste atenção no seguinte, os vídeos 3 e 4, eles não têm disponíveis os intérpretes de Libras, mas eles possuem legendas, e isso vai ajudar o melhor entendimento dos mesmos para pessoas que precisam de auxílio nesse sentido, tá? Aí vem a parte prática da atividade 1, que é a elaboração da ementa de uma disciplina, onde vocês têm um arquivo com material de exemplo e deverão segui-lo para elaborar a ementa da disciplina que você está criando. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Vamos lá, vamos lá. É que eu comecei a já planejar a aula do dia 18 e meio que misturou aqui com essa aula. Vamos voltar aqui atrás para eu falar de outro assunto com vocês, que é esse aqui. O plano de ensino, tá? Que também faz parte da atividade 2, iniciar a elaboração de um plano de ensino. Um plano de ensino é um documento obrigatório para o funcionamento de qualquer disciplina de cursos de graduação e pós-graduação, em determinado semestre, podendo passar por modificações, objetivando ajustes e adaptações ou ainda atualizações. Os planos de ensino são individuais, ou seja, deve-se elaborar um plano de ensino para cada disciplina e os mesmos devem conter obrigatoriamente os seguintes elementos: o nome da instituição, o nome do curso, o nome da disciplina, a oferta, né? Se é ofertada no primeiro semestre, no turno da noite, no turno da manhã, né? Número de horas, quantas horas dura a disciplina, o nome do docente que ministra a disciplina, a justificativa da finalidade da existência da disciplina dentro do curso, objetivo geral, objetivos específicos, uma breve descrição do conteúdo programático e as referências bibliográficas. Resumindo, o planejamento didático-pedagógico ele favorece que exista coerência entre objetivos, conteúdos e avaliações. Isso está lá no plano de ensino, orientando o desenvolvimento de competências formativas, tá? E esse planejamento, seja de ensino, de aula ou de plano de trabalho, é útil e assegura que o momento da aula seja conduzido de maneira consistente. Tem mais um detalhezinho que eu quero comentar com vocês. Deixa eu abrir aqui o mapa da disciplina e compartilhar com vocês. Que aí eu vou abrir para as nossas discussões, perguntas, dúvidas, tá bom? Falta pouquinho para acabar a minha parte aqui.
Hum, Gente, eu não estou conseguindo achar o mapa da disciplina para compartilhar com vocês. Achei, está aqui. É como eu disse, né? Para quem não conhece os bastidores do AVA, eu estou mostrando para vocês os bastidores do AVA aqui agora, quer ver? O que é o mapa da disciplina? É o que eu passo para o design instrucional para montar a disciplina de vocês. Então, está aqui, ó, parte teórica da atividade, parte 1 teórica. Você vai conhecer o significado dos elementos ementa e plano de ensino. Parte 2 da atividade teórica, você vai assistir os vídeos 1 e 2. Aí tem os vídeos 3 e 4. Aí tem textos complementares disponível para vocês, tá? Eu deixei disponível. Aí vem a parte prática da disciplina, que é produzir a ementa. Unidade 2, na unidade 2, a partir desse material teórico, vocês vão elaborar um plano de aula. Tá bom? Aí eu dei as características do plano de aula. Você vai elaborar, dentro do tema central, didática, Libras e língua portuguesa, uma aula para uma escola pública, para estudantes da faixa etária de 10 a 12 anos, com a possibilidade de haver estudantes surdos em sala de aula, é um item que eu estou colocando para você, elabore o plano de aula para essa atividade. O tema específico você escolherá, mas o tema central é didática, Libras e língua portuguesa. Então, com isso, eu expliquei para vocês até a atividade 2 da unidade 2. Aí, semana que vem, eu explicarei a unidade 3, a unidade 4 e mais o conteúdo referente à disciplina de didática. Bom, da minha parte, o que eu tinha para passar, né, para vocês, para mediar, eu considero concluída. Agora, eu vou abrir o espaço para vocês perguntarem, colocarem dúvidas, fazerem suas considerações. A Manoele está pedindo a vez para falar? Oi, professora, sim. Pois não. Você mencionou que, eu não sei se esse foi o primeiro momento que você chegou a fazer uma ementa ou se todas as outras disciplinas que você já lecionou para a gente, você também foi a responsável pela produção da ementa. Mas aí são 2 pontos que eu queria tirar com você, assim. Até porque a gente vai fazer, então imagino que, como você mencionou, foi um desafio, você achou que seria muito difícil, mas no final você deu conta de realizar. E você já estando no meio, né, educacional acadêmico, você já tem mais recursos do que a gente que está iniciando agora, né, que não tem tanta contato. Eu, pelo menos, nunca trabalhei em escola para saber. Então, assim, qual que foi o seu, o seu método para fazer ementa? Você pesquisou temas da atualidade? Quanto de autonomia você tem, né, assim, para trazer os assuntos que vão ser tratados aqui? Até mesmo para a gente poder também qual recurso que a gente possa buscar para Acertar o fazer uma caminho. ementa e que faça sentido, né? Assim, claro que não vai chegar no nível hoje, né, da ementa que você produziu, né? Para, sei lá, ano que vem a gente já reproduzir numa escola, mas já fazer algo que seja pelo menos profissional. Então seria essa a minha pergunta. E uma outra pergunta é curiosidade mesmo. Quanto de autonomia você tem para inovar? Porque muitas coisas, assim, eu sei que tem a necessidade de trazer temas de base teórica de origem, então vai ter, sei lá, né, escritores ou então teóricos de muitos anos atrás, porque não pode deixar de ser citado, sei lá, né, a pessoa mais importante da Libras e a pessoa mais importante da didática aqui. Então, assim, o quanto que você tem autonomia para atualizar esses temas, tendo em vista que, como eu falei, né, o MEC, ou então, né, as pessoas vão ler e vão definir que estão ok, né, que vão validar aquela sua ementa. Mas você tem autonomia para inovar, para trazer coisas diferentes, ou já tem uma linha de não pode fugir disso, tem que ser falado isso?
Tá. Eu vou começar a responder pela última, depois eu volto lá no exemplo, no caminho para achar o modelo de ementa. Autonomia para atualizar, então aí a gente tem que considerar, Emanuele, as instâncias dentro do ambiente de trabalho do serviço público, da universidade pública. Eu posso um dia amanhecer com uma ideia na cabeça e achar que essa ideia é boa, aí eu vou atrás de pesquisar quem é que já trabalhou com essa ideia dentro dessa atualização que você está falando. Aí eu vou buscar dentro de artigos científicos, livros, tá. Uma vez chegando à conclusão que a ideia que eu tive é legal, ela é pertinente, ela pode ser utilizada para fins de atualização da ementa que existe, do processo, do projeto pedagógico que existe, aí eu faço uma comunicação ao colegiado do curso, exponho ao colegiado do curso o antes e o depois, né? Assim, as perspectivas. Olha, hoje nós temos esse modelo, mas com vistas a questões A, B e C da sociedade moderna, da atualização da legislação educacional, eu estou propondo fazer as seguintes alterações. Nada pode ser no achismo. Eu acho, eu quero, não pode funcionar desse jeito, porque isso não é método científico. Então, você comprovando que, olha, eu tenho um exemplo da instituição, por exemplo, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal da Paraíba, já fizeram, e tem os seguintes resultados, que tal a gente também seguir esse caminho? Aí você apresentando uma documentação consistente, o colegiado do curso vai aprovar, vamos supor que ele vá aprovar. Aí você tem um órgão para além do colegiado do curso, para fins de analisar as ementas, especificamente, chamado Núcleo Docente Estruturante, NDE. O NDE ele acata o documento que o colegiado propôs para alterar a ementa, estuda, e aí tem professores de várias áreas dentro do NDE. Aí passa-se por uma análise, chegando à conclusão que está tudo ok, então é colocado uma alteração, né, um documento, uma nota técnica dizendo que aconteceu uma alteração específica na disciplina X, dentro do curso Libras, né, Libras e língua Porque esse portuguesa. é o primeiro curso, né, desse tema, né? É algo novo para o entendi. Então é tudo muito novo. Sim, tá bom? Essa foi sua primeira pergunta. Temos autonomia, sim, enquanto professores universitários, temos sim. Agora, base, onde que eu vou procurar a ementa? Olha, a dica de ouro para você e para os seus colegas. Procurem projeto político pedagógico de cursos superiores de outras instituições. Tá? O FMG, vamos colocar a nossa prima rica, vamos dizer assim. É uma universidade pública do estado de Minas Gerais, só que ela é federal, né? Então, procura lá uma disciplina do curso de Letras Libras, ela tem um curso de Letras Libras, e procure o projeto político-pedagógico. Todo projeto político-pedagógico, que eu, inclusive, recomendo que vocês leiam o projeto político-pedagógico do seu curso que você está fazendo aqui na UENG. Semana que vem vamos estudá-lo com bastante detalhe, com riqueza de detalhe. Todo curso tem um projeto político-pedagógico como documento norteador e você vai encontrar exemplos em projeto político-pedagógico de outros cursos de letras libras, por exemplo, o FMG. Eu faço isso. Quando eu quero conhecer, elaborar uma ementa, eu entro em projeto político-pedagógico de pelo menos 3 cursos de outras instituições públicas, para eu ter noção da atualização também do que está sendo feito nos dias atuais. Não sou a única, meus colegas fazem o mesmo. Ok, professora, eu imagino sim que como você já direcionou para que a gente olhe para uma disciplina do que a gente já estudou, provavelmente a gente vai olhar na disciplina, né? Porque cada disciplina tem um plano de aula, então pelo menos um plano de ensino. Isso. Então, tentar não copiar, mas a gente vai usar como base, porque
realmente algo Tá com muito base. novo para a gente hoje, já É. fazer, né, uma ementa digna de ser aplicada É. numa próxima disciplina, né? Então, não sei o quanto que tem de exigência. Mas, ok, achei interessante. Tá, Não sei tá. se você vai chegar a ver, né, as ementas, eu imagino que vai ser o tutor, né, que vai fazer Vai ser o tutor. Eu não vou ter condições de olhar todas, não. todas, muitas. Uhum. Aham. O que eu ia falar? Essa sensação de insegurança que você está tendo, ela é normal. Mas eu prefiro que vocês passem essa sensação de insegurança sendo acolhidos e orientados e tutoriados, do que sair do curso, passar pela disciplina de didática e quando tiver com o diploma na mão, falar assim, o que é essa ementa mesmo? Por onde eu começo isso? Então está na hora de vocês... Vocês entenderam errado, assim, eu acho que tem que fazer mesmo, de fato, assim. Temos que fazer e já está na hora. Achei super interessante. É mais esse desafio dessa validação, né? Assim, se está correto, é em nível de universidade, né? De faculdade. Uhum. É por aí, tá bom? Mais perguntas, Emanuele? Não vou deixar meus colegas fazerem. Se não tiver, eu tenho. Tá bom. Eu tô vendo gente aqui, ó. Tem a Patrícia, quem mais? A Emanuele tá... e a Viviane. Patrícia e Viviane. Quem levantou a mão primeiro? Patrícia? Não, Viviane. O número 1 tá na Viviane. Olá, boa noite. A minha dúvida também era em relação à elaboração da ementa. A ementa, ela é elaborada apenas para os cursos superiores ou os professores da educação básica também ali de séries iniciais até o ensino médio, eles têm que elaborar essa ementa? Em relação ao nível ao ensino fundamental, ensino médio, geralmente é a Secretaria Municipal de Educação ou a Secretaria Estadual de Educação que elabora a ementa. Porém, atualmente, nós temos o projeto pedagógico do curso, né, em nível de ensino fundamental e ensino médio. E aí, as ementas estão contidas dentro do projeto pedagógico, mais especificamente na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio, elas vêm pré-desenhadas a partir da Secretaria de Educação. Obrigada. Pois não, Viviane. Agora, Patrícia. A não já fez. A minha dúvida é assim, como a gente vai usar para a atividade 1, né? Que a gente pode usar uma disciplina que a gente já estudou. Aí, por exemplo, eu quero usar teoria da linguagem, teoria da literatura, por exemplo. Como que eu faço para fugir do lance assim, de copiar? O que eu faço para não copiar o que já está lá, professora? A mesma resposta que eu passei para a Emanuele. Você vai estudar ementas de outras instituições, da mesma disciplina em outras instituições. Existem componentes da ementa que não podem faltar. Eu vou falar da minha área específica. Se você vai dar aula de biologia geral, você não pode deixar de falar de citologia, que é o estudo das células, DNA, que é o estudo da genética, tá? Botânica e que mais? Microbiologia. Isso porque eu estou falando de biologia geral. Então, a ementa, ela tem que conter. Mas veja só, a ementa, ela tem pedacinhos curtos da descrição do que você vai fazer. É no plano de ensino que você vai fazer uma descrição mais detalhada. Então, a ementa, ela tem os tópicos que não podem faltar. Os títulos dos tópicos que não podem faltar.
Ok, entendi. É porque lá já está tão bem feitinho, né? Aí a gente chega para poder fazer sem Tipo, o que que eu saber. vou fazer além disso? Olha, eu É, digo para vocês, bom, já me veio essa ideia à cabeça, deixa eu aproveitar o momento que ela voltou pela terceira vez. Eu quero que primeiro vocês conheçam o projeto pedagógico do curso de vocês. Então, vocês vão entrar na página da UENG, deixa eu fazer esse compartilhamento que eu mostro aqui, quer ver? Faço passo a passo. Olha que está gravando ainda, vai ser bom que fica gravado aí para vocês. Então, vamos lá. Compartilhar. Aqui para mim não está aparecendo para vocês? Não, não está compartilhado não. ainda não. Agora sim, Agora está vai. carregando. Agora vai. Isso. Está aqui, ó. Conseguem ver aqui graduação? Sim. Graduação. Nossos cursos. Então a gente vai lá em nossos. Ah, entrei. Espera aí, vamos de novo. Graduação EAD. Olha lá, EAD, tá? Graduação EAD. Vamos no EAD. Pronto. Educação à distância. Aí tem toda a legislação, cursos de graduação à distância, administração pública, aí vem qual? Letras, Libras, língua portuguesa e suas literaturas. É o nosso curso, não é? Aí você vai entrar, tá bom? E vai conhecer o projeto político-pedagógico do curso. Tá lento, hein, gente? Nossa. Eu estou olhando aqui a projeção para vocês, tá? Muito lenta. A minha página já abriu aqui, o que está projetando para vocês não. Eu vou Talvez esperar. se você fechar sua câmera, a Boa. internet fica melhor para sincronizar. Isso. Vamos ver. Vamos atualizar aqui a página. Nada. Mas acho que esse plano de projeto está na nossa secretaria dentro do AVA, porque eu lembro que a Tá dentro do AVA. Cristina... Mas só pode isso. falar. Porém, aqui vocês vão ver a apresentação do curso, modalidade, licenciatura, número de vagas, 210, regime de matrícula, autorização via editais OAB, CAPES, ato de regulação, olha aqui, onde regula, junto ao MEC, a UENG, administrar o curso, os polos, Águas Formosas, Belo Horizonte, Buritis, Conselheiro Lafayette, Frutal, Joaíma, Poços de Caldas, coordenador, que é a professora Cristina, e o projeto pedagógico. Tá, aí você abre o projeto pedagógico, ele é um documento, eu estou vendo que travou ali, ó, travou, e vou até interromper o compartilhamento. Mas vocês viram o caminho, né, que eu fiz para vocês. Aí também vocês vão conhecer o projeto pedagógico de todos os cursos da universidade, da UENG, tá? O projeto pedagógico desse curso, eu vou abrir aqui e verificar quantas páginas ele tem. 104 páginas, tá? E aí, ele fala, lá no sumário, ele te dá uma visão geral do que tem aqui. Ele tem o percurso, os objetivos, o perfil do egresso. Quem é o egresso? É você, estudante. O currículo do curso, as disciplinas, os temas das disciplinas. Então, conheça esse projeto pedagógico do curso. Conheceu o projeto pedagógico, conheceu as disciplinas e as ementas, aí agora você vai buscar na internet, por pesquisa na internet, cursos de letras Libras em instituições,
podem procurar, inclusive, instituições privadas. Eu acredito que não acredito numa frequência grande em instituições privadas para esse curso. Acredito que vai ser uma frequência maior em instituições públicas. E aí vocês vão pesquisar a ementa da disciplina que você escolheu em outros PPCs. Mais perguntas? Tá bom. Professora, se não tiver ninguém, eu queria fazer mais uma pergunta. Emanuele. Emanuele. Eu não lembro, você tinha projetado a ementa dessa disciplina nossa, de Libras e Didática, mas eu não lembro, não sei se você consegue projetar de novo. Mas quando você coloca ementa, eu não sei se tem um mínimo de assuntos que você vai tratar, mas é obrigatório que você cumpra todos esses assuntos que você colocou, até porque a gente só tem 2 aulas, né? Aula ao vivo. Tem conteúdo que talvez você coloque através de YouTube, né? Ou então só a referência de texto. Mas você segue à risca, assim, tudo que você colocou na ementa, você tem que repassar, ensinar. Sim, eu estou tentando abrir essa ementa novamente, porque eu me perdi. Letras, Libras e suas literaturas, currículo, ensino à distância. Eu estou com vários arquivos abertos aqui. Então, tem um limite, professora, tipo assim, de temas? Você tem que abordar pelo menos 4 temas e no máximo 10 temas. Olha, o limite, ele é um bom senso que você tem que utilizar de acordo com o tempo disponível que você tem para trabalhar e o número de aulas que você tem para trabalhar É porque a também. gente não tem esse bom senso, né? Eu, pelo menos, não dou aula, então, para mim, tô tentando calcular, né? Quem vai auxiliar vocês são os tutores, mas eu estarei lá no fórum discutindo com vocês também. Sim. Tá? É melhor a gente fazer assim, porque senão vocês ficam super inseguros, e aí não desenvolvem a tarefa, e a gente, para aprender, a gente fatalmente vai passar por momentos de não acertar, né? Não vou dizer que a gente erra, mas não acertar difícil, tem uma dificuldade de achar o caminho, mas é desse jeito, a gente só aprende fazendo, tá? E recebendo orientação, olha, se fosse você, refazia e colocava mais esse item, e as coisas para acontecer tem que pegar esse caminho mesmo da coragem, vocês têm que ter uma bastante disposição, bastante espírito proativo de busca, de pesquisa, de procura, e perde essa inibição. Eu não vou perguntar, porque o que a professora vai pensar se eu fizer essa pergunta? E não pode ser uma verdade aqui no processo de ensino-aprendizagem. Professora, quanto à formatação, ela tem que ser a mesma que eu vejo nos exemplos lá tipo assim, o nome da instituição, ele está centralizado, ele não está de acordo, ele não está lá colado na margem esquerda, por exemplo. Eu deixei o documento modelo para vocês lerem e depois deixei um modelo para preencher, um arquivo para ser preenchido. Aí esse arquivo para ser preenchido, eles estão separados, o documento modelo e o arquivo a ser preenchido. Aí é somente preencher as partes em branco. Tá bom, então. Patrícia já fez a pergunta. Mais alguém quer fazer pergunta? Eu posso, então, encerrar a gravação?
Parei a gravação a partir de agora.